Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Onda Espírita. E hoje nós estamos aqui fazendo esse vídeo para falar para vocês sobre a obsessão na atualidade. Esse é o vídeo número 2, tá, pessoal? A gente fez já um vídeo, até recomendo que antes da gente ir em frente com esse vídeo, que vocês possam voltar lá no canal e buscar esse tema no vídeo 1 primeiro, que lá eu faço algumas pontuações para poder dar embasamento para a continuidade desse assunto, que é a obsessão na atualidade. Ok, pessoal? Antes da gente começar o vídeo propriamente dito, eu peço a vocês que nos ajudem no canal, se puderem dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, isso tudo ajuda muito a gente aí no nosso canal e nos incentivando aí na produção desses vídeos acerca de temas do Espiritismo. Muito bem, então esse é um tema do qual nós vamos tratar dentro daquele programa que a gente faz, que é o Minutos com o Espiritismo. Então nós vamos iniciar hoje, né, falando aí sobre a obsessão na atualidade, começando da seguinte forma. Pessoal, todo esse trabalho que a gente está fazendo acerca da obsessão está baseado principalmente sobre um livro, tá, cujo nome dele é Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais. Esse é um livro que é um apanhado de vários livros psicografados por Divaldo Pereira Franco. Eu vou colocar na descrição do vídeo o nome desse livro, tá? Para que vocês, eventualmente, se vocês quiserem dar uma consultada, e até recomendo, que é muito interessante e profundo. E também a lista dos livros aos quais faz referência esse livro, tá? E aí vocês vão poder ter aí um leque de opções para fazer consulta, para pesquisar, estudar, etc. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Então a ideia aqui é falar sobre obsessão na atualidade. Naturalmente, né, nós vamos vincular esse assunto com o período que nós estamos passando. Afinal, é obsessão na atualidade, né? Alguma coisa do ponto de vista do que está ocorrendo nos nossos dias, nos dias de hoje. Né? Muito bem. Então, em algumas oportunidades, né, nós comentamos, eu digo oportunidades nos vários vídeos que a gente tem aí no canal. Então a gente comentou que nós estamos aí há 2000 anos já de Jesus, né? Há 2000 anos da vinda de Jesus, um pouco mais de 2000 anos, né? E mesmo assim, nós, como comunidade planetária, né, ainda insistimos em fugir da responsabilidade da nossa própria melhoria. Porque Jesus veio, nos trouxe uma série de ensinamentos, nos exemplificou, nos mostrou o caminho, e a gente não levou a sério. Né? A gente não levou a sério e a gente continua aí seguindo caminhos diferentes. Né? Bom, por conta disso, né, o nosso emocional acabou ficando sobrecarregado, pessoal. Você imagina 2000 anos a gente na insistência no erro. Né? Então isso vai sobrecarregando as nossas entranhas. Pessoal, nós não somos o corpo físico, como diz a nossa doutrina espírita, né? Nós somos um espírito imortal, né? Então a gente existe já de há muito tempo, né? E vimos reencarnando por diversas vezes antes de Jesus e após Jesus, né? E nós estamos então vindo para a encarnação, volta para o mundo espiritual, vem para a encarnação, volta para o mundo espiritual, e talvez nos modificando muito pouco, né, ou não o suficiente para que a gente possa estabelecer uma mudança significativa dentro do nosso ser, né, dentro da nossa essência. Né? Então, com isso, a gente está sobrecarregado emocionalmente, até por conta de uma série de erros que a gente vem cometendo no decorrer dessas encarnações. Né? Por quê? Porque nós estamos persistindo, pessoal, muitos de nós estamos persistindo. É claro, assim, a gente às vezes generaliza, né, isso não é o ideal, tá? Mas a gente está partindo de um extremo para poder a gente entender a nossa lógica de raciocínio, ok? Mas
creio que vocês entendem aí o que a gente está dizendo, né? Até dando uma olhadinha no mundo que a gente vive hoje, né? E não precisa nem ir muito fundo, a gente vai entender o que a gente está falando. Então, assim, a gente está na insistência, né? Na loucura da superficialidade. A gente não busca a essência, a gente vive só o superficial, aquilo que não é importante, né? Isso tudo na ânsia das coisas materiais. A gente está vivendo muito universo material, esquece do espiritual, que é o fundamental para nós, né? Então a gente vive aí na importância do que é material, que é passageiro. As coisas materiais são passageiras, vocês sabem disso. A gente morre e não leva absolutamente nada. Como a gente é espírito imortal, você vai para o outro lado, mas você não leva nada, você não leva sua conta bancária, você não leva seu carro, você não leva sua casa, você não leva nem os seus entes queridos, e nem suas roupas, e nem o seu corpo, né? Então, como que a gente pode ficar ansioso, desesperado por coisas materiais que são passageiras, fugidias, né? A gente também, nas épocas atuais, a gente vive muito voltado ao imediatismo. A gente quer para agora, né? Tem que ser já. Então eu não cultivo a paciência, eu não cultivo a construção, porque tudo na vida que vale a pena é fruto de construção, pessoal, não de imediatismo, né? O imediatismo é coisa fugidia, vem e vai, da mesma forma como veio, ele vai embora, e você não segura, você não fixa, que nem você pegar areia com as mãos, né? Ela escorre entre os dedos, né? Mas nós estamos vivendo nesse desespero do imediatismo, né? Ou no materialismo puro, né? Esquecendo essa origem espiritual que nós falamos agora há pouco. Outra coisa são os vícios se multiplicando em todas as esferas, né? Em todos os recantos do planeta. Isso, pessoal, que nós estamos comentando agora, são alguns pontos, entre outras questões que talvez a gente pudesse aí abordar, das nossas coisas das quais estamos fugindo daquilo que é essencial. Bom, isso vem gerando o quê? Esse estado de coisas vem gerando o quê? Um desequilíbrio na humanidade. Um desequilíbrio, né? Quando você não está assentado naquele caminho adequado, né, você se depara com os abismos, com os buracos, né? E pior de tudo, nós estamos refratários ao bem. Muitos de nós estamos refratários ao bem. Ou seja, a gente evita, a gente foge, a gente dá as costas para o bem, né? E o mal, pessoal, né, ele só recua quando o bem está ativo. Se o bem não está ativo, pessoal, o mal avança mesmo, né? Inclusive, nesse caso, nem a neutralidade é boa. Porque o neutro não combate, né? O neutro fica em cima do muro, né? E aí o mal avança mesmo. Aí a gente vai citar um pedaço do livro que nós nos referimos, né? Um pedacinho para a gente começar a dar uma introdução, né? Que diz o seguinte: o sinal dos tempos, a que se referem os escritos evangélicos, prenuncia essa dor generalizada na era do espírito imortal. Milhões de criaturas, no entanto, dormem o sono da indiferença, entregues aos anestésicos do prazer e ao ópio da ilusão. Esse é o trechinho que a gente pegou. Nós estamos pegando trechinhos para a gente fazer as nossas considerações e reflexões, né? Então veja, a gente está falando que o sinal dos tempos, ou seja, né, não dizia lá nos escritos, né, que a gente chegaria no fim dos tempos, entre aspas, né, que de fim não tem nada, não é fim, né, mas é uma mudança de etapa, uma mudança para uma nova era, né? Então o sinal desses tempos, né, que se referem aos escritos, né, ele prenuncia dor generalizada exatamente na era do espírito imortal. Por que na era do espírito imortal? Porque é na era em que nós vamos nos dar conta aos poucos, né, de que nós somos espíritos imortais. E aí vamos começar a tomar posse daquilo que realmente nos importa, né? Mas só que antes disso, né, vem a dor. Porque infelizmente, pessoal, se não é a dor, a gente não acorda, né? Vocês podem ver aí o que aconteceu na pandemia, né? A pandemia veio, avassalou a gente, né? Muitos de nós saímos aí com problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas financeiros, por conta de tudo que ocorreu no mundo, até na forma como a gente lidou com isso, né? No dia a dia. Então, essa foi um processo de dor. Agora, infelizmente, estamos aí
com guerra, né? Havendo guerra no nosso planeta. E lembra que nos escritos se dizia, né, que no futuro, né, um dos sinais dos tempos seria que a gente ouviria guerras e rumores de guerras, né? Foi assim que está mais ou menos escrito lá na Bíblia, nas Escrituras, né? E nós estamos passando por isso. Porque nós não estamos falando de uma guerra pequena agora, né? Porque guerra, o planeta vive em guerra desde sempre, né? Mas só que agora nós estamos tendo uma guerra com dimensões muito maiores, muito mais graves e sérias, né? Mas diz lá no livro isso, que esse seria um sinal dos tempos, né? E isso decorre das milhões de criaturas que dormem o sono da indiferença, né? Ou seja, a gente não está atuante no bem, atuante na transformação de que nós precisamos formar dentro de nós, né? Nós estamos entregues aos anestésicos do prazer, o prazer imediato, né? Ao ópio da ilusão. A gente fica iludido com as coisas do mundo, esquece do trabalho árduo que nós precisamos fazer dentro de nós, né? Então esse é um trechinho importante que nós trouxemos hoje, né, acerca desse livro aí com o título Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais. Pessoal, lembrando que esse livro, de novo, traz um estudo de vários livros psicografados por Divaldo Pereira Franco. Esses livros, pessoal, são psicografias, ou seja, são histórias ou ensinamentos trazidas pela espiritualidade maior, espiritualidade sábia, né? Então, não é o Carlos que está falando, eu estou aqui tentando transmitir para vocês, né, alguma coisa para que a gente possa refletir sobre essas mensagens, esses recados, né, enviados pela espiritualidade, né? Então, assim, nós vamos justificar, né, o porquê, no decorrer do nosso estudo de hoje, nós vamos justificar o porquê que nós tomamos esse livro como base para os nossos comentários sobre obsessão na atualidade. Então, vamos lá, né? Lembrando de novo que nós já fizemos o primeiro vídeo, a gente recomenda que vocês ouçam primeiro o vídeo 1 para depois ver esse que é o 2, ok? Está disponível lá no canal. Mas vamos lá. Um comentário que eu queria fazer com vocês, né? A gente vem percebendo que quase todo mundo, o pessoal, está tomando remédio psiquiátrico, remédio de tarja preta ou coisa que o valha. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a minha volta, em todos os âmbitos, no âmbito do trabalho, no âmbito familiar, no âmbito dos amigos, no âmbito da casa espírita, né, no âmbito de diversas pessoas das quais a gente tem contato, a gente está percebendo que as pessoas não estão conseguindo suportar o dia a dia, as pressões, as responsabilidades, as dificuldades, e estão recorrendo a remédio psiquiátrico. As pessoas não conseguem dormir, as pessoas estão extremamente ansiosas, estão depressivas. Estou falando a verdade ou não estou, pessoal? Não é isso que a gente está vendo à nossa volta. Eu estou vendo, inclusive, e talvez até com maior intensidade, nas crianças, nos nossos jovens, né? Então, assim, síndrome de pânico, né? Transtorno obsessivo compulsivo, alteração de humor, bipolaridade. Pessoal, a gente está vendo isso a rodo. Demais, acontecendo demais à nossa volta, né? Nos grandes veículos de comunicação, o que a gente está assistindo como notícia? Pessoal, assassinato à torta e à direito, pessoas tirando a própria vida, crianças sendo mortas, né, pelos pais, por adultos, mulheres sendo agredidas em todos os recantos do planeta aí, né? A gente sempre teve isso, a gente sabe, mas hoje o negócio está potencializado, muito mais incidência dessas situações. Alguém pode até dizer, antes não era noticiado, a gente não tinha internet, agora a gente tem internet, por isso que a gente fica sabendo. Não, pessoal, não está assim não. As coisas estão realmente graves, né? Estão muito complicadas, a intensidade disso é muito grande. E a gente tem um termômetro, a casa espírita é um termômetro, né? O volume de pessoas que tinham esses problemas, né? Eu estou na doutrina há cerca de 30 e poucos anos, né? O volume que a gente tinha disso antes era 1. Pessoal, hoje é muito mais as pessoas estão procurando socorro, né? Pessoas lutando umas contra as outras, inclusive dentro da própria família. Pessoal, a política, as pessoas brigando entre si por causa de política, por causa de fulano, de beltrano, né? E outras coisas mais, né? O que dá impressão, fazendo esse cenário todo, pessoal, o que dá impressão para nós?
que nós estamos nas fronteiras da loucura. Inclusive, esse é o título de um dos livros do Divaldo, Nas Fronteiras da Loucura. Né? Veja a gravidade da situação em que nós estamos vivendo hoje. Né? Após a pandemia, como a gente comentou agora há pouco, né, o cenário piorou. Eu estou vendo, pessoal, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu estou vendo as farmácias se multiplicando na cidade. O pessoal está abrindo farmácia em todas as esquinas. Se você vê, tem lugares que você passa, você vê 4, 5 farmácias, um de frente da outra, uma do lado da outra. Por quê? Porque nós estamos consumindo remédio como se fosse água. E eu não estou aqui criticando o remédio de maneira alguma, tá? Porque sem eles a gente estaria numa situação muito pior. Mas será que nós não estamos deixando questões de profunda importância de lado? E por isso a gente está, parece que à beira do abismo, buscando remédio para dar conta do nosso emocional que está transbordante? Né? Será que nós não estamos deixando de lado o que é importante verdadeiramente? Né? A ideia aqui, pessoal, não é assim ser alarmista, tá? Essa não é a ideia, apesar de tudo que a gente falou até agora. Mas a gente precisa acender o sinal de alerta. É acender o sinal de alerta. Né? A medicina, assim, me desculpe, mas ela não está dando conta do recado, não. Não está dando conta do recado. Senão a gente não teria o que a gente está tendo hoje, essas loucuras todas que a gente está vendo, esses desesperos internos que nós estamos assistindo. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Então o sinal de alerta está aceso. Não sei se a gente está enxergando, mas está aceso. Aí, pessoal, a gente vai lá para o livro novamente, né, no capítulo 9, cujo título é Doenças do Comportamento. Aí eu vou começar no início desse capítulo. Ele diz o seguinte, ó, abre aspas. A vida mental responde pelas atitudes comportamentais, expressando-se em formas de saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se revista. Grande parte dos males que pesam na economia da área do equilíbrio físio-psíquico decorre da ação da mente desgovernada, sujeita à indisciplina de conduta e, sobretudo, rebelde, fixada aos caprichos das paixões mais primitivas. Então veja só o que fala o capítulo para a gente. Pessoal, de novo, a plano espiritual, os espíritos é que estão nos enviando essas mensagens, esses comentários, essas reflexões. Então ele diz que a nossa vida mental responde pelas atitudes dos nossos comportamentos. E essas atitudes comportamentais nossas, né, expressam saúde ou doença. Então, se a gente está em desequilíbrio, pessoal, a gente entra num teor vibratório ruim. E o que gera isso? Gera o que ele fala na frase seguinte. Grande parte dos males que pesam na nossa vida, né, nosso equilíbrio físio-psíquico, ou seja, fisiológico e psíquico, mental, né, decorre do quê? Da mente desgovernada, sujeita à indisciplina de conduta, onde a gente aceita tudo, faz tudo, experimenta o que não deve, né? Rebeldes, estamos rebeldes, né? A gente não aceita que a gente precisa. Pessoal, tudo a gente pode, como disse Paulo, tudo a gente pode, mas nem tudo a gente deve. Não é verdade? Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu devo fazer qualquer coisa, tudo que me vem pela frente, né? Então a gente está fixado, como diz aqui na frase, nos caprichos das paixões mais primitivas. A gente vai pelo impulso. A gente segue, assim, parece que cego muitas vezes. A gente deixa o calor do momento fazer soltar o leão que a gente tem dentro de nós. Né? Você vê numa discussão política que poderia ser saudável, poderia ter bons frutos, a gente começa a falar, as pessoas já se exaltam, uma começa a xingar a outra, né? Daqui a pouco se ofendendo, famílias estão se quebrando, filhos não falam com pais por causa de política. Porque a gente está deixando as coisas saírem do eixo, saírem do equilíbrio, né, daquilo que seria sensato. Né? Então são essas paixões primitivas que nós estamos deixando tomar conta. E a questão sexual, nem fala. As pessoas estão deixando livre, né, os impulsos sexuais. Então nós estamos vivendo em situações muito complicadas. E aí, qual é a resultante? Saúde ou doença, dependendo do nosso comportamento.
Tem mais outras frases aqui que a gente vai colocar para vocês. Ó, abre aspas. O bombardeio de petardos contínuos, e petardos aqui podemos imaginar como se fossem flechas, tá? Para a gente entender um pouco. Então, o bombardeio dessas flechas contínuas, flechadas contínuas, portadoras de alta carga destrutiva, agindo sobre os tecidos sutis da alma, desarticula as engrenagens do perispírito, que reflete no corpo e na emoção. As enfermidades de etiologia, ou seja, de causa, difícil de ser detectada pelos métodos comuns. Então, pessoal, quando a gente pensa de forma desequilibrada, segue impulsos, né, que não são bons, a gente emite uma vibração poderosa. Porque a nossa mente, nós como espíritos, pessoal, nós somos uma verdadeira usina de energia. A gente não se dá conta, mas nós somos uma usina de energia. E a gente emite essa energia para fora, né? Só que a energia, quando emitida, ela primeiro nos atinge para depois sair para fora, né? Então, quando você emite pensamentos que não são bons, né, você afeta o seu perispírito. Pessoal, o perispírito é o que reveste a nossa essência do ser, que a gente chama de espírito, né? Então, quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico, mas a gente continua com o perispírito. E esse perispírito, pessoal, é o que dá molde ao corpo físico. Então, se eu fulmino o meu perispírito, esse perispírito, depois ele reflete em nós os problemas que ele está levando. Então, se eu fulmino o meu perispírito, daqui a pouco esse efeito no perispírito ele se transfere para o corpo físico, em forma de saúde ou doença, né? Muito bem. E aí é quando surgem, que eu vou estar falando aqui, enfermidades de causa difícil de ser detectada. Tá assim de gente que eu conheço que vai no médico e o médico não sabe dizer exatamente qual é o problema da pessoa. Aí ele dá lá um remédio, dá uma coisa, ou mesmo no âmbito da psiquiatria, né, ou da psicologia, né, naturalmente você tem transtornos que estão ali relativamente bem compreendidos, né? Mas às vezes a pessoa vem com uma série de efeitos, de comportamentos, de situações, né? E nem sempre o médico consegue ajustar tudo com remédio, né? Às vezes até, pelo que a gente tem visto por aí, muitos não estão conseguindo ajustar, né? A medicação, que naturalmente ajuda, mas não resolve. Dificilmente a gente vê resolver, né? Porque a gente gera uma problemática tão grande na nossa alma que a enfermidade ela não consegue ser detectada de forma adequada. E outra, nós estamos vendo pessoas com problemas físicos que os médicos não conseguem definir o que seja aquela doença, aquela enfermidade. Isso eu estou vendo várias pessoas assim, né? Bom, aí ele continua dizendo assim, a ação imunológica do organismo desaparece sob a contínua descarga das forças perniciosas, das forças ruins, abrindo espaço para as calamidades físicas e psicológicas. Ou seja, aquilo que foi chamado de petardo, né, que eu chamei aqui simbolicamente de flechada, né, a gente pensa, né, quando você tem um ódio, uma raiva, você emite um pensamento ruim, você solta uma espécie de flechada. Essa flechada passa por você primeiro, porque você é a origem da raiva, né? Então você atingiu primeiro a você mesmo, seu próprio perispírito. Quando você está fulminando o seu perispírito, né, você vai estar comprometendo a sua ação imunológica do organismo. Hoje a medicina já sabe largamente que as nossas emoções, né, o nosso emocional, tem uma importância fundamental na saúde do nosso corpo físico, né? Isso já não não está no escopo da religião, sei lá, o nome que vocês queiram dar, né? Já está dentro do leque da medicina, claramente, sem problema nenhum, né? E aqui a gente está vendo alguns detalhes já como notícia do mundo espiritual, né? Que a gente emite energias, que a gente fulmina o nosso perispírito e com isso a gente atinge o nosso sistema imunológico, né? E aí as doenças ali que estão
com possibilidade de surgir, elas acabam acontecendo, acabam aparecendo, né? Muito bem. Agora eu vou pegar um outro trecho do livro, né? Onde o espírito que trouxe a psicografia para o Divaldo, né? Que trouxe aí a mensagem para o Divaldo, que se transformou em livro, ele elenca alguns itens, né? Que nos mostra, né, algumas situações que nos mostram que provocam problemáticas em nós, né? Muito bem. Então, primeiro, ele fala assim, ó: a impetuosidade bloqueia a razão e desarticula o sistema nervoso central. Então, impetuosidade, né, você faz sem pensar, você não coloca a razão primeiro e você deixa rolar ao teu sentimento imediato, né? Isso bloqueia a razão. Isso é meio óbvio, né? Quer dizer, se você não dá vazão à razão, né, o emocional vai sem filtro, né? E ele está dizendo que isso desarticula o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é importantíssimo para nós, né, pessoal? Descarrega uma série de elementos neuropsíquicos, né? Ativa determinadas as nossas glândulas, algumas glândulas que emitem elementos que podem ajudar ou podem prejudicar o nosso organismo, né? O segundo item, ele fala assim: a queixa e o azedume emitem ondas pessimistas que sobrecarregam os sistemas de comunicação, produzindo envenenamento mental. Olha só, a queixa, não tem aqueles de nós que vive se queixando, vive reclamando, ah, isso não está bom, aquilo está ruim, isso está tudo errado, e a gente fica naquela queixa. O que acontece? A gente emite onda pessimista, segundo o espírito, né? Isso sobrecarrega o nosso sistema de comunicação. Nossas vias de comunicação via oral, por exemplo, né? E isso vai envenenando o nosso mental, a nossa mente. Terceiro item, a ira bloqueia o discernimento e produz disfunções gastrointestinais pelos tóxicos que lança na organização biológica. Então veja, a ira, né, quer dizer, aquela raiva intensa, né, ela bloqueia o discernimento. É óbvio, né? Quando você fica com uma raiva intensa, você perde os filtros, né? Você vai nas raias do ódio, né? E aí você perde o discernimento. Você perde o discernimento. Você já não lida mais com a razão, né? Porque o ódio na frente ele faz qualquer coisa, né? E isso atinge o quê? O nosso sistema gástrico, pelos tóxicos que são lançados pela ira, né? E isso bagunça a nossa organização biológica. Item 4. A mágoa enlouquece em razão de produzir fixações que se transformam em monoideísmo avassalador. O que ele está dizendo aqui, pessoal? A mágoa, né, aquela coisa, alguém fez mal para você, aí você fica mastigando aquela mágoa, fica relembrando, revendo, pensando naquilo o tempo todo, né? Então, conforme você vai reproduzindo isso na tua mente, você vai ficando fixado nisso. Por isso, o que ele chama de monoideísmo. Você fica com aquela ideia fixa, é uma ideia só aquilo vive na sua cabeça, prejudicando a tua visão e melhor discernimento de outras coisas. Você vive em função daquilo. Item 5. A insatisfação perturba o senso de observação e afeta o ritmo circulatório, promovendo quadros depressivos ou excitantes e prejudiciais. Então não tem aquele insatisfeito, né? Nada para ele está 100%, né? Está sempre insatisfeito com as coisas. Não, isso não serve, não, isso está devagar, isso está fraco, né? Está sempre insatisfeito. Ele diz que isso perturba o nosso senso de observação, né? Porque como você não consegue ver positividade em nada, né? Se você está insatisfeito, então aquilo não está atendendo você, então não está 100% ok, né? Então isso prejudica o seu senso de observação. Você não consegue mais discernir verdadeiramente o melhor do pior, né? Porque você está sempre dando ênfase ao pior, né? E ele está dizendo que isso afeta o nosso ritmo circulatório. Notícia da espiritualidade, pessoal. Afeta o ritmo circulatório, promovendo o quê? Quadros depressivos ou o contrário, excitantes. Mas todos eles são prejudiciais. Item 6, ele fala assim, ó, o ciúme enceguece e desencadeia
disritmias emocionais pela tensão que domina os neurônios condutores do pensamento. Olha só como tem tendências ou sentimentos nossos que chega a atingir os neurônios condutores do pensamento. Então, o caso aqui é o ciúme, que enceguece, ou seja, nos deixa cego. O ciúme nos deixa cego mesmo, né? Você tem aquele ciúme que você não enxerga outra coisa senão a possibilidade do outro estar te traindo, né? Então isso te cega, você começa a só ver as possibilidades de alguém estar te traindo e você não vê que às vezes as pessoas têm outras situações que justificaram uma atitude ou outra. E isso faz o quê? Isso faz causar disritmia emocional, né? Porque você, enciumado, aquilo mexe com você interiormente, né? E aí você entra numa tensão psicológica e essa tensão afeta os seus neurônios. Item 7, pessoal. A maledicência incorpora a calúnia e ambas desorganizam a escala de valores, aumentando os estímulos no aparelho endócrino. O aparelho endócrino é o que regula as glândulas, né? E que esse aparelho ele se exaure, extingue as forças dele, né? Então o que diz aqui, né? Que a maledicência incorpora a calúnia. Você começa a falar mal dos outros, daqui a pouco você está cometendo calúnia, né? Você está falando, está passando dos limites, né? Daquilo que a gente fala. Então a pessoa que é a maledicência, fala mal dos outros o tempo todo, vai desorganizando a nossa escala de valores, nosso senso crítico correto, né? Porque você só enxerga o ruim que o outro fez, né? Você só tem olhos para aquilo. Isso aumenta os estímulos no aparelho endócrino, né? Esse sistema glandular que nós temos, e que vai desgastando a energia nele contida, né? De forma que você desorganiza esse sistema, né? E as nossas glândulas são de extrema importância para a boa economia do corpo físico, né? Pessoal, os dois últimos agora, o 8. A ansiedade e o medo desestruturam o edifício celular, dando margem a distonias, ou seja, perturbações no sistema circulatório e digestivo complexas. Então, assim, a ansiedade, né? Hoje em dia, como a gente falou agora há pouco, a ansiedade está acometendo todo mundo, né? Então, a ansiedade e o medo, né? O medo é um sentimento extremamente complicado, né? Ele desestrutura as nossas células do corpo físico. E aí dá margem ao quê? A perturbação no sistema circulatório e digestivo. E às vezes perturbações complexas, difíceis de se encontrar, às vezes até a causa, e difícil de se curar, né? Então essa ansiedade, esse medo são muito complicados. E o último item que ele comenta aqui, que é a vingança, sob qualquer aspecto, agasalhada, corrói os sentimentos, que nem ácido destruidor, abrindo brechas para a amargura, o suicídio, a alucinação. Então, assim, a criatura que deseja a vingança e parte para a execução da vingança, né, ou qualquer situação que esteja dentro desse processo vingativo que a gente guarda dentro de nós, né, é como um ácido destruidor. Ele corrói, pessoal, e ele abre brecha para a amargura, para o suicídio e para a alucinação. Você perde todos os limites, né, do que é sensato, do que é equilibrado. Então, pessoal, assim, a gente vai observando, né, como o nosso comportamento afeta por demais a nossa constituição física, psicológica e emocional. Mas aí vocês podem perguntar, bom, tudo bem, né, você falou tudo isso, mas o tema não era obsessão na atualidade, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Pois é, muito bem. Aí o que a gente vai dizer? A gente vai dizer o seguinte, pessoal. Ocorre que tudo, inclusive a obsessão, nasce das nossas atitudes e pensamentos. A obsessão não vem do nada, do sem querer. Eu escorreguei na banana e tenho uma obsessão. Não. Toda obsessão tem uma causa. A obsessão é um efeito. Toda obsessão tem uma causa. E essa causa são as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? Se a gente tem um mau pensamento, um mau comportamento, a gente gera um problema com alguém, né? Esse alguém, em algum momento, pode
gerar uma contrapartida, que é devolvendo para você o que não é bom, né? Exceto aquelas criaturas que já estão com a capacidade de perdoar, né? O que são, infelizmente, poucos de nós, né? Tem esse benefício de conseguir perdoar. Então, a maioria de nós retorna, devolve o problema. E se não devolve, aquela pessoa não devolve, a própria lei divina, né? Porque assim, a gente precisa ser responsável pelo que a gente faz, né? E para ser responsável pelo que a gente faz, se você destruiu algo, você precisa reconstruir. Então a própria lei devolve para nós aquilo que a gente criou, para poder a gente, se for coisa ruim, a gente poder reconstruir. E na reconstrução, a gente poder então entender os efeitos do que é ruim, das ações ruins, e aí então corrigir os nossos atos e sermos criaturas melhores, né? Então, a gente não pode debitar os nossos problemas exclusivamente na conta dos espíritos, né? Porque às vezes a gente faz assim, o meu problema é a obsessão, né? O espírito que está me obsediando, ele é o responsável pelos meus problemas. E na verdade não é assim, porque só existe obsessor quando a gente comprometeu, prejudicou alguém, né? Então, o nosso comportamento negativo que comprometeu vidas, comprometeu existências nessa encarnação nossa ou em outras encarnações, faz com que a gente detenha ainda esses processos obsessivos. Mas aí vocês vão me perguntar, tudo bem, você está falando tudo isso, mas eu não entendi ainda muito bem a ligação do comportamento com a obsessão. Bom, veja só, né? A obsessão, o que ela faz? Ela não cria um problema novo. Ela aumenta o problema que você já tem. Essa é a grande questão, né? Se você já tem um probleminha e você consegue o acompanhamento de um processo obsessivo, esse processo obsessivo ele vai potencializar o seu problema. Então vamos dizer que você tem uma ansiedade significativa, uma ansiedade importante. Aí alguma entidade que eventualmente esteve com você em outras encarnações, se vocês se prejudicaram, e ele vem a tentar aí a vingança ou o esforço, a atuação dele vai ser exatamente no teu ponto fraco, né? Então ele vai potencializar o que você já tem. Ele não tem poder de criar uma coisa que você não tenha. Ninguém tem poder para isso. Na verdade, nós abrimos o buraco, nós abrimos a brecha, e aí eventualmente alguém pode tentar aumentar essa brecha que você já tem, né? É por isso que ocorrem as obsessões, e elas às vezes ficam mais sérias por causa disso, né? Muito bem. Então a gente vem acumulando, pessoal, problemas ao longo dos séculos, porque como a gente falou no começo do vídeo, nós não nascemos agora, nós vimos já encarnando há séculos. A gente vem encarnando, volta para a espiritualidade, encarna de novo, volta para a espiritualidade, encarna de novo. E com isso a gente vivencia uma série de situações, milhares de situações. E muitas delas a gente vem errando, né? E é por isso que a gente está falando do processo obsessivo. Quando você ganha alguém, quando você prejudica alguém e aí ganha uma antipatia, você tem ali um candidato a ser um obsessor teu no futuro. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado tremendo com as nossas atitudes perante os outros, né? Para que a gente não se prejudique. E todo esse contexto emocional, esse contexto obsessivo, vai gerando problemáticas na nossa alma, né? Inclusive, né, indo para além do livro, para outros trechos do livro, né? Ele fala que os componentes obsessivos, né, eles facultam essas sintonias nossas. Porque também tem um outro detalhe, pessoal. Se você tem ódio, você sintoniza com outras criaturas que também têm ódio. Pessoal, e sintonia no ponto de vista espiritual é uma excelente cola. A gente sintoniza mesmo. A gente sintoniza e cola, né? Ou seja, atrai criaturas que estão em sintonia conosco, com o nosso sentimento. Então, se eu tenho um ciúme exagerado,
eu vou atrair criaturas que têm o mesmo sentimento que nós. E esse sentimento conjunto potencializa o nosso, né? E por isso que a questão obsessiva ela potencializa os nossos sentimentos, né? Muito bem. Diz no livro também que tem cânceres, alergias, infecções na esfera física, neuroses, esquizofrenias e psicoses na faixa psíquica, que tem a sua gênese no comportamento mental e nos seus efeitos morais. Então, assim, essas coisas todas têm a sua gênese, você tem a sua origem no nosso comportamento mental, né? E que afeta a nossa vida como um todo. E como nós sintonizamos pelo nosso pensamento a outras criaturas, espíritos, né? Nós então podemos atrair energias que vão se somar às nossas, fazendo com que toda essa problemática possível, né? Cânceres, alergias, infecções na esfera física, ou neuroses, esquizofrenias, psicoses na faixa psíquica, que vão comprometer a nossa vida saudável, né? Então veja que a nossa abordagem para a questão da obsessão na atualidade, né, traz hoje nesse vídeo como causa o nosso comportamento mental. O nosso comportamento mental é causa para todo esse processo obsessivo que possa ocorrer, incluindo problemas físicos, problemas mentais que a gente possa estar trazendo, né, problemas emocionais, né, que tem como fundo, como origem, como causa o nosso comportamento mental, o nosso comportamento moral, né? E como a nossa medicina ainda não aceita amplamente, né, o paciente do ponto de vista espiritual, a gente tem um outro comentário no livro que diz o seguinte: a ação dos medicamentos e as várias psicoterapias, por não alcançarem os centros mentais geradores do mau comportamento, tornam-se inócuas, ou seja, tornam-se sem efeito, quando não constituem sobrecarga nos órgãos encarregados dos fenômenos de assimilação e eliminação. Então, às vezes, a gente toma um monte de remédio, sobrecarrega o rim, sobrecarrega o fígado, né, que fazem o intestino, o estômago, que são responsáveis pelos processos de assimilação e de eliminação daquilo que a gente ingere, né? E às vezes a gente sobrecarrega isso com os remédios, e esses remédios nem sempre vão alcançar o efeito que a gente deseja, né? O efeito de cura ou de amenização de um problema físico ou um problema mental. Então veja só como todo esse cenário requer um cuidado e um olhar diferenciado por parte de todos nós, né? Por isso que a gente vai finalizar aqui com a frase do livro, na verdade do capítulo que a gente citou, né? Que diz assim, ó: compreensível, portanto, que as construções positivas do bem e o cultivo das virtudes evangélicas produzem quadros de saúde e de bem-estar, pelos estímulos e recursos que oferece a organização fisiopsíquica do homem. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Que a gente então entende, né, que as construções positivas do bem, ou seja, você fazer o bem, você pensar o bem, você sentir o melhor possível em relação a si mesmo e às outras pessoas, o cultivo das virtudes evangélicas. O que são as virtudes evangélicas, pessoal? As coisas básicas que Jesus nos trouxe, as coisas básicas que as escrituras de todas as religiões nos falam. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Compreende o outro, entende as limitações do outro, as dificuldades do outro, né? Faça o seu melhor, né? Não prejudique ninguém, né? Seja equilibrado, haja com bom senso, né? Essas coisas todas, pessoal, sabe? Não deseje a mulher do próximo, não deseje o homem do próximo, não deseje os bens do próximo, não furte, né? Não corrompa, né? Essas coisas todas estão no Evangelho, né? Então são as virtudes que o Evangelho nos pedem para que a gente trabalhe em nós, né, para evitar todas essas coisas ruins e promover o bem pelo bem. Você promovendo o bem pelo bem no seu dia a dia, você produz quadros de saúde, pessoal, e de bem-estar. Pessoal, essa é a fórmula da felicidade.
É tão simples, pessoal, e a gente tem tanta dificuldade para fazer isso, né? Fórmula da felicidade. Construção positiva do bem e cultivo das virtudes evangélicas. Esses recursos oferecem o melhor para a nossa organização fisiológica e psíquica. É simples, é exatamente isso. É o que está dizendo o livro, especificamente nesse capítulo que nós trouxemos aqui, quase na íntegra, tá? Que é o capítulo 9, cujo título é Doenças do Comportamento. Então, pessoal, todo esse processo comportamental nosso leva à obsessão e leva ao estado que nós estamos vendo da obsessão na atualidade. Nós parecemos que estamos em estado de loucura, pessoal. De novo, nós estamos aqui tentando trazer um alarde, mas nós estamos tentando acender o sinal de alerta. Nós precisamos buscar as bases do bem, para que esse bem possa se transformar no melhor para nós mesmos. Certo, pessoal? Então, era isso que a gente queria trazer para hoje. Tá? Esse é o vídeo 2. Nós pretendemos trazer outros vídeos desdobrando esse assunto de obsessão na espiritualidade aí nas próximas semanas, ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês. De novo, aí se gostaram, dá o like para nós, se inscrevam no canal para você receber as notificações através da ativação do sininho, né? Porque aí vocês nos ajudam muito a continuar fazendo esses vídeos e tentar ajudar vocês. E aí coloquem os seus comentários no vídeo, né? Coloquem os seus comentários, se vocês gostaram ou não gostaram, o que vocês acham, porque a gente sempre procura responder, tá? A gente vê quase todos os dias, a gente dá uma olhadinha para a gente ver os comentários de vocês, e aí a gente responde, porque às vezes tem contribuições até muito importantes sobre comentários que vocês fazem conosco. A reflexão compartilhada é a melhor coisa que tem, né? Então, obrigado, pessoal. Um beijo no coração e fiquem com Deus e até a próxima com Minutos com o Espiritismo.